isso. Aí depois só 13.1. Ah, pronto. Aí agora vem a parte. Acho que é o auge. É o auge. Provavelmente a parte mais legal, assim. É a parte incrível. mais importante. O Tem muita resto coisa é boa mais depois repetição. disso aí. Agora é a parte mais braba. Vai, manda ver aí. Bom, 13. ele diz assim: Cristo aperfeiçoa, não abole a lei. É. Ele diz: olha, pelas palavras do Senhor, mostra-se que ele não aboliu, mas ampliou e completou os preceitos da lei. Quais sejam? Os preceitos da lei natural, né? Que justifica o homem. Tá aí a menção ipsis literis à lei natural, né? Então ele completou. Então, aqueles 10 mandamentos foram completados, mas não é nenhuma nova lei, é uma hermenêutica integradora. Não é nem analógica, porque a analogia em si integra o que é vazio. Na verdade, é uma ampliação interpretativa. E ele diz: preceitos que eram observados mesmo antes do dom da lei, pelos que eram justificados pela fé e agradavam a Deus. Aí ele fala: olha, foi dito aos antigos, ele diz, não cometerás adultério. O que você pensa? Não é trair a esposa, não é ir lá e pegar a mulher do outro, enfim. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar uma mulher com desejo de possuí-la já praticou adultério no seu coração. Então, é muito fácil entender o que ele quer dizer. Olha, regra de conduta até, né? Você tá lá no seu trabalho, aí você sabe que no caminho tem aquela gostosa e tá rolando uma conversinha. Muda a conversa, pega o elevador, vai embora, Satanás, sabe? Muda o rumo. É isso. É isso. O não adultério é isso, né? Não, além de não trair ipsis literis, é também o ato antecedente. É também a preparação, né? Se você dá trela, você já está traindo. Internamente você já está traindo. Exato. E ainda, foi dito, não matarás. Ele fala, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão, sem motivo, será réu de juízo. Porra, eu mesmo com Aldrin já pequei aqui, né? Não, mas aqui serve também, eu me lembro bem, quando eu fiz os 40 dias de dieta, vi o documentário no Resenha Forense, eu vi uma pregação do padre Paulo Ricardo falando, olha, se você não cuida da sua saúde, você afronta a regra de não matar, porque envolve a sua própria vida. Total. Então, é um elastecimento interpretativo aqui. Ainda foi dito, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de forma alguma. Quer dizer, não vai jurando em vão aí, né? Que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. E assim a seguir. Estes preceitos não implicam contradição nem abolição dos precedentes, como vão dizendo os seguidores de Marcião, ou seja, os gnósticos estavam equivocados aqui também. Mas o seu complemento e a sua ampliação, como o próprio Senhor diz, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, vários versículos ali. Em que consiste este ser mais? Primeiramente, em crer não só no Pai, mas também no Filho já manifestado, porque é ele que leva o homem à comunhão e união com Deus. Olha que interessante. Então, quando você leva em conta a regra bruta, ou seja, vamos pegar o exemplo lá do não cometerás adultério, você já está amando o Pai. Mas quando você atua na prática de forma santa, seguindo o exemplo dado por Cristo, aí você está amando o Filho. E amando o Filho, você chega ao Pai também. Isso é muito interessante. Por isso que a santidade, mais uma vez eu falo aqui, né, é tão importante para a Igreja Católica. Porque seguindo o exemplo do santo, você está ligado ao Pai, né? Total. Em segundo lugar, não somente crer com as palavras, mas atuar, ou seja, aquela ideia de que a fé é pobre, é morta. Você precisa de algo a mais. Lembra aquilo que eu falei no vídeo passado, do sentido de obrar, né? Não é só ajudar o pobre, o próximo, esse sentido materialista que as pessoas trazem. Não, é obrar em todos os sacramentos, e assim vai, né? Com efeito, eles falavam, mas não cumpriam. Era uma hipocrisia. Não somente em se abster das más ações, mas até do desejo delas. De novo, a ideia aqui do não adulterarás, né? Não é nem o ato de trair. É só de começar a cogitar, a brincar com fogo, né? Ensinava estas coisas não como contrárias à lei, e sim como complemento e interiorização das prescrições dela em nós. Contradizer a lei seria dar ordens aos seus discípulos para fazer tudo o que a lei proibia, mas ao contrário, prescrever a abstenção, não somente dos atos proibidos, mas até do seu desejo.
Não é coisa de quem é contrário ou quer abolir a lei, como já demonstramos, senão de alguém que a cumpre, estende e a amplifica. Quer dizer, só o fato de você evitar ato preparatório é evidente que você evita a consumação, digamos assim. Sim. E enquanto você prepara, você tem um direito mais legítimo de se arrepender também, né? Quer dizer, eu acho que é óbvio que é tão pecado quanto, mas convenhamos, né? É muito mais grave você, de fato, trair, né? Chegar ao ato libidinoso, estrito senso. Agora, no meio do caminho, você ainda pode se corrigir, pedir perdão, manter vivo seu casamento e assim vai, né? Enquanto tá dentro de você, você ainda consegue ter controle sobre aquilo, né? Sim, sim. E aí eu estava até falando com o Aldrin, né, que dá para dar o exemplo do direito mesmo, de como isso funciona, que seria a interpretação analógica, né? Até no direito penal, onde vigora a legalidade estrita, a gente tem exemplos assim, né? Claro, guardadas as proporções aqui. Vejam só, como a lei não dá conta de esgotar tudo, e aí às vezes o legislador trabalha com fórmulas abertas. Olha só. Homicídio, né? Homicídio simples, matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Aí tem as qualificadoras. Homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido. Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar inciso 1. Mediante paga ou promessa de recompensa. E aí ele encerra assim, ou por outro motivo torpe. É o homicídio qualificado pela torpeza. Não dá para falar agora o que é motivo torpe, mas o legislador traz exemplos e termina com uma fórmula genérica. É como se fosse assim, se Jesus tivesse trabalhado assim nos mandamentos, né? Não adulterarás. E além disso, não praticarás tais e tais atos, tais e tais atos, tais e tais atos. Né? Enfim, é uma concentração de uma regra mais abrangente. Interessante. E a regra mais abrangente de todas é o amar a Deus sobre todas as exatamente, coisas, que no fim do dia é isso. Isso é amar o Pai. Só que quando você vai decantando, você vai influindo na sua prática diária o amor ao filho. E assim você se liga ao Pai. Olha que bonito isso. Uhum. Muito interessante. Verdade. Interessante mesmo. Bom, desse trecho aqui, bom, tu leu tudo, perfeito, sem nada a acrescentar. Só salientar três pontinhos interessantes desse todo aqui, que realmente no começo ele fala explicitamente, né, preceitos da lei natural. Isso é interessante demais. Isso é muito interessante. Quem sabe tu pode lançar aí no doutorado. Texto no Resenha Forense. No doutorado, Justnaturalismo na Patrística. Alguma coisa interessante. Mas, pô, interessante pra caramba, né? Lei natural, e vai aparecer outras vezes ainda, né? Fiquem por aí que tem mais lei natural ainda hoje. Aí que outra coisa que eu queria salientar. Outra coisa que eu achei interessante é que é o que ele fala aqui, né? Não somente crer com as palavras, mas atuar. Com efeito, eles falam, mas não cumpriam. Não somente se abster das más ações, mas até do desejo delas. Então, o que a gente deve fazer é não apenas, né, se abster das ações, mas também se abster do desejo de agir daquele jeito. E isso está bem em consonância com o que eu ando falando na história da filosofia. Tipo, literalmente, o último vídeo do canal é sobre Pedro Abelardo e a ética dele. Né? E a ética dele ela é 100% focada, pelo menos assim, pelo que eu conheço, é 100% focada na questão da intenção, né? Dessa parte interna do ato moral pré-exteriorização. Né? E ele fala que o errado é justamente a exteriorização. Né? Ele foi condenado, as teses dele foram condenadas depois e tal. E me parece, né, vendo isso aqui, que o Pedro Abelardo ele fala exatamente o contrário do que está sendo defendido pelo Irineu aqui, né? E eu acredito que com o Irineu é a tradição da igreja. Mas ele fala, né, que enquanto a coisa ainda está no seu coração, né, enquanto os desejos e as vontades estão passando por você, a situação ainda está no estágio pré-moral. Você ainda não pode fazer um julgamento, segundo Pedro Abelardo, disso. Um julgamento moral de se isso está certo ou errado. Né? O desejo em si não é bom nem mal, mas o que é bom ou mal é o seu consentimento, né? Você virar e falar, não, ok, eu vou acolher esse desejo e vou agir segundo ele, né? Isso aí que estaria errado para ele. E aí o São Bernardo de Claraval depois meteu o pau no Pedro Abelardo, né? Ele tem um livro, As Heresias de Pedro Abelardo, né? Tem um livro só para falar disso. E, bom, eu tenho muita curiosidade de ler.
E dizem que o livro dele. Dizem que o livro do Pedro Abelardo é legal também, que ele fala disso. É a ética do conhece-te a ti mesmo. Porque essa coisa da intenção, teoricamente, só você consegue, né, conhecer a sua própria intenção. Né? Então os outros não podem te julgar, enfim. Só Deus pode te julgar. O que, obviamente, tem seu fundo de verdade, né? Só que do jeito que ele põe, como a gente vê aqui, né? O argumento do Irineu parece fazer muito mais sentido. Né? Quer dizer, o desejo, evidentemente, vai gerar aquela ação depois, né? Vai te forçar, te impelir naquela direção. E como o Marcelo muito bem pontuou, é muito mais fácil você acabar logo com o desejo. Não que seja fácil, mas assim, é muito mais fácil você tentar lidar com o desejo dentro de você do que você ter de lidar com as consequências das suas ações externas depois. Né? Fica parecendo que a gente está justificando, mas desculpa interromper, mas não é o caso. Justificando o quê? Não, fica parecendo que a gente está passando pano pro desejo. Não é isso. Não, o desejo ainda é freável. É reversível. Sim. Não, pois é. O Irineu certamente não está passando pano pro desejo. Está falando, o desejo também é mal, tem que acabar com esse negócio. Perfeito. A gente só está falando que ter o desejo é menos ruim do que fazer a ação. Mas para que a gente não faça a ação, é melhor que a gente suprima logo o desejo, né? E não correr o risco dele acabar saindo de controle. E, bom, realmente esse debate é famosíssimo, assim. Inclusive, quem estava lendo o livro do Abelardo esses dias foi o Marlon. O Marlon postou foto, acho que ele ganhou de presente da esposa. Oh, que legal. Foto no Instagram esses dias, o livro do Pedro Abelardo. Acho que tem pela Eclésia. Não lembro, mas eu tenho muita vontade de ler. É um livro curtinho, parece ser bom. Enfim, quem quiser entender em linhas gerais como funciona o pensamento do Pedro Abelardo no que diz respeito à ética, pode entrar no meu canal aí e assistir ao último vídeo da história da filosofia. Nice. Bom, e aí só mais uma coisinha salientada aqui nesse parágrafo, é a conclusão aqui, né? Cadê? Cristo ensinava essas coisas não como contrárias à lei, não como contrárias à lei, e sim como complemento e interiorização das prescrições dela em nós. Né? Então, realmente uma interiorização, né? Você acabar com o desejo, você focar no desejo e não focar na prática, realmente é um processo de interiorização, né? Parece que é um grau maior de aceitação daquela regra, né? Deixa de ser algo exterior e passa a ser exterior e interior. Né? Ela acaba abrangendo esses dois aspectos aí da tua experiência no mundo, né? Vamos dizer assim.